Café com Cavanha, nos escritórios da TGS Brasil, traz o tema Estratégias no Petróleo, com John Albuquerque Forman, geólogo pela Escola de Geologia da Universidade do Brasil, especialização em Geologia de Mineração na Universidade do Brasil, mestre em Ciências pela Universidade de Stanford, Califórnia, foi presidente da Unipar e vice-presidente da OPP Petroquímica e foi diretor da ANP. Bom dia, Forman. Bom dia, Cavanha. Obrigado por aceitar gravar esse café. É um prazer estar com você aqui. Que bom, que ótimo. Vamos falar um pouquinho de geologia do petróleo. Como é que hoje está o mundo em termos de petróleo? Essa história de geologia do petróleo é uma coisa curiosa, Cavanha. Se você lembrar, há não muito tempo atrás, o que estava em moda era o peak oil. A produção de petróleo no mundo ia atingir um pico e daí era só para baixo, não teria mais produção. Eu me recordo em reunião nos Estados Unidos, o pessoal falando sobre isso, e eu comentando que isso era função do exemplo desenvolvido no Texas, onde você tinha um universo muito mais restrito. E que no mundo tinha muito mais coisa para explorar, por explorar ainda. E isso foi antes do pré-sal, né? Muitas das descobertas mais para o norte da costa da África, Moçambique, Egito, Israel, por aí vai. Então, geologia do petróleo é uma coisa muito complexa. E acima disso, aliás, das tradicionais, nós ainda tivemos a revolução do shale, né? Tanto para gás como para petróleo. Os Estados Unidos, que era um importador líquido, passou a exportador de gás e de petróleo. Hoje importa ainda, mas na situação atual, algo pode acontecer. A OPEP acabou? Eu acredito que a OPEP não tem um grande futuro, Cavanha, porque, lembra, a OPEP foi uma criação da Venezuela com a Arábia Saudita e alguns dos Emirados Árabes. A Venezuela, em matéria de petróleo, acabou, né? Dos Emirados Árabes, por exemplo, o Catar já saiu da OPEP. Então você tem a Arábia Saudita, e aí eles criaram o OPEP Plus. Trouxeram a Rússia, que é um grande produtor. E já de algum tempo vem tentando encantar o Brasil para que ele também se junte ao OPEP, já que ele passou a ser um produtor importante. Mas vamos dizer, a geopolítica, que é uma coisa com a qual é difícil lidar e mais difícil ainda prever, né? Essa última reunião, quando não houve acordo entre a Arábia Saudita e a Rússia, a Arábia Saudita jogou o preço embaixo para ver se força a Rússia. No meu entender, essa jogada com um camarada como Putin não funciona. Vai prejudicar muito mais os Estados Unidos, que é quem apoia a Arábia Saudita, né? Então é um negócio meio confuso. O que vai sair disso aí vai demorar. E quem está, a meu ver, felicíssimo com essa coisa é a China. A China é um zero e vezeira em parar de comprar alguma coisa para baixar o preço, né? Então, com essa confusão toda, o preço do petróleo lá embaixo, eles vão comprar, estocar e, na minha visão, tentar manter o preço baixo. Enquanto os Estados Unidos quer subir, a Rússia diz que aguenta e a Arábia Saudita diz que aguenta, então é uma queda de braço que é difícil prever o resultado, né? Só vai ver o final do filme daqui a pouco, ainda demora um pouquinho. Eu acho que é a médio prazo, não é a curto prazo, não. A curto prazo pode haver uma acomodação e tal, mas não uma solução. Acho eu. E o decréscimo do consumo de petróleo é alguma coisa significativa ou demora bastante ainda para acontecer? O decréscimo está acontecendo, é real. E com essa história do coronavírus, então, parou o trânsito, né? O consumo caiu. Havendo redução da demanda, você tem um vetor importante para a redução do preço do petróleo também. Não aos níveis que a Arábia Saudita praticou. Veja, você tem na Europa hoje uma decisão de descarbonizar a economia. Isso tudo para evitar o uso dos hidrocarbonetos, petróleo, gás, etc., né?
e fazendo uma ênfase muito grande no uso das energias alternativas. Eólica, solar, que são os dois grandes vetores hoje, embora haja outras possibilidades. Bom, você vê que a Alemanha, função do Partido Verde, parou a sua geração de origem nuclear. Com a ideia da descarbonização, parou a geração térmica a carvão. E aí achou que subsidiou bastante o eólico e o solar para que eles viessem a fornecer a energia que o país precisava. Com isso, eles desorganizaram também as grandes linhas de transmissão, porque não tinha mais os grandes geradores, desorganizou tudo. Essas energias, elas são intermitentes. Então, elas demandam uma base térmica para que você possa ter segurança. Fala-se sempre que as baterias vão resolver isso, mas o horizonte de baterias com essa capacidade a baixo custo está sempre sendo postergado um pouquinho. Então, o que aconteceu na Alemanha? A Alemanha teve que queimar localmente carvão. Não o antracito, que era um carvão, digamos, mais limpo, e passou a queimar o chamado Braunkohle, que é uma turfa, e é muito mais poluente. Resultado, aumentou a emissão de CO2 na Alemanha. Né? Então, essas coisas a gente só tem condição de avaliar com algum tempo. Por outro lado, nos Estados Unidos, o que está acontecendo? Eólica, solar e etc. Ambas formas de energia, para gerar grandes volumes, demandam grandes áreas. Né? Então você precisa de um parque de coletores solares que ocupam uma grande área e etc. E também um parque de turbinas eólicas. E o pessoal está começando a achar ruim a ocupação da terra por esse tipo de coletor. Né? Então está começando a haver protesto contra a implantação nos Estados Unidos, contra a implantação de formas alternativas de energia. Isso tudo para te dizer, eu acho que o petróleo vai continuar ainda por uns 50 anos pelo menos, como combustível. Porque lembre que ele tem toda uma outra utilização, que é a petroquímica e a química fina. E isso é difícil substituir, né? Não substitui. As correntes carbono-hidrogênio têm uma utilização muito ampla. Muito ampla. Né? Agora, falando um pouquinho de Brasil, voltando aqui para nossa casa, né? Quer dizer, a ANP, nesses últimos movimentos, acertou nesses últimos movimentos, eu digo, a sequência de bids, a retomada da sequência de bids, a oferta permanente, todo esse movimento, isso foi uma política correta? Vamos por partes. Quando eu estava na ANP, eu propus que os leilões fossem feitos não blocos desenhados pela ANP, mas sim através de áreas que seriam subdivididas em blocos. Bloco menor em terra, maior em água rasa e maior ainda em água profunda. Por quê? Para permitir que as companhias, de um lado, fizessem seus estudos e dissessem onde queriam investir, e segundo, se você tem a indicação do que vai ser licitado, as empresas de serviço podem se antecipar na coleta de dados e etc. e tal. Isso desde então é assim, você tem, né, os setores, tem aquelas grades, e o pessoal oferta bloco um aqui, outro ali, ou em quadrado, em T, seja lá o formato que for. Mas naquela ocasião os meus pares acharam que fazer a oferta permanente, como você tem no Golfo do México, por exemplo, era muito adiantado. Então acho que isso é real. Porque se tem uma oferta permanente, primeiro, as empresas de serviços têm mais tempo de avaliar o que podem fazer em termos de coleta de dados. E segundo, as empresas também têm mais tempo para digerir as informações e decidir onde elas querem aplicar os seus recursos. Eu acho que isso aí está perfeito.
Modificações, aí nós tivemos, infelizmente, uma parada longa, 5 anos sem leilões, e logo depois foram feitos vários leilões. Vários leilões, você pode comentar que eventualmente não foram feitos na ocasião em que o preço do petróleo estava no melhor valor. Mas essas ofertas reavivaram o interesse pela exploração de petróleo no Brasil, e você teve uma retomada que nós estamos vendo hoje. Então todas as grandes empresas, médias empresas, voltaram a investir no Brasil, e pesadamente. Sobre esse aspecto interessante. Vários leilões muito próximos uns dos outros são, eu diria, um pouco contraproducentes, na medida que o dinheiro que as empresas têm tem que ser alocado de acordo com prioridades. E quando você tem muitas licitações uma atrás da outra, é importante escolher onde você vai e onde você não vai, né? Então, além disso, não depende da ANP, dependeu de uma série de leis, você criou a história do pré-sal e o contrato de partilha da produção. Então, num determinado momento, nós tínhamos a concessão, a partilha da produção, e um terceiro regime que acabou agora, né? Que era aquele... Cessão onerosa. A cessão onerosa, né? Um país com 3 regimes. O que não ajuda ninguém a entender o que está acontecendo. Mas isso não dependeu da ANP, a ANP apenas cumpriu, e cumpriu razoavelmente bem. Porém, com a proximidade dos leilões, o último leilão que diz respeito à partilha, vejo isso, foi um grande sucesso. Houve o pagamento de um bônus que não tem igual no mundo, em época nenhuma, em país nenhum. No entanto, foi considerado um fracasso, né? Porque também não teve participação estrangeira, né? O que era absolutamente previsível. Pela densidade de leilões de repetição, até. Não só isso, Cabanha. Se você olhar, a Petrobras agiu dentro de uma lógica empresarial corretíssima. Como é que funcionam essas grandes empresas? Todas elas, toda vez que se anuncia uma licitação, elas vêm e dizem à Petrobras: vamos associar? Nesse caso, a Petrobras discretamente disse: não vamos. Por quê? Porque ela tinha investido na área, já tinha produção na área, e ela entendeu que não deveria dividir este prêmio com ninguém. Empresarialmente, absolutamente correto. Ela agiu, na minha visão, corretamente. Até porque o esforço maior ela já tinha feito, né? Já tinha descoberto. Ela dividiu um prêmio cujo esforço já... Por esforço. Além do que, pelas regras do leilão, não é? Havia um ressarcimento a ser feito por trabalhos realizados. Esse ressarcimento nunca foi esclarecido pela Petrobras. Então o cara tinha que entrar sem saber quanto a Petrobras ia cobrar pelos trabalhos que ele tinha feito. Resultado: não houve tomadores. Não é surpreendente. Não é surpreendente. Porém, como foi feito uma propaganda muito grande que ia gerar cento e tantos bilhões e etc., um bônus de 70 bilhões foi considerado um frustrante. Você falou em Petrobras e me chama a atenção esse processo que a Petrobras está passando da venda de ativos e também um pouco da redução do seu escopo, né, saindo de algumas áreas que antigamente ela estava, agora volta a se concentrar mais nas águas profundas, no óleo pré-sal. Essa venda de ativos está sendo feita correta, essa seleção? E também inclui-se aí downstream, né? Vamos outra vez por partes. A Petrobras está vendendo ativos no upstream, no midstream, no downstream, né? Tudo a partir de uma visão de que a Petrobras deve se restringir à atividade de exploração e produção de petróleo e gás. É uma visão. As grandes petroleiras,
elas são integradas. Por quê? Porque numa ocasião como esta, nesse momento, se há uma diminuição de receita na venda do óleo bruto, você ainda tem receitas de refino, de petroquímica e etc. para compor o seu fluxo de caixa. Quando você está absolutamente restrito à produção e venda de petróleo, qualquer flutuação te afeta muito mais profundamente. Linearmente, né? Mas isso é uma decisão empresarial, né? Não acredito que isso tenha sido uma decisão, vamos dizer, da Petrobras. A Petrobras foi dada a missão de vender os seus ativos. E ela está buscando se desincumbir dessa tarefa. Independente do ativo que está sendo vendido, lá, logo após o problema da Lava Jato, foi presidir a Petrobras o Bendim, banqueiro, que levou como financeiro o Ivan, também banqueiro, e eles desenvolveram um processo de venda no qual a Petrobras teria pouca ingerência, com a justificativa de que isso impediria qualquer tipo de maracutaia, de pagamento de propina, seja lá o que for. Então é um processo complexo e longo. A Petrobras escolhe um agente financeiro e no início ela dava a esse agente financeiro a missão de ir ao mercado de procurar possíveis compradores para aquele ativo que estava em venda. Identificados os possíveis compradores, era então solicitados a eles o que se chama uma soft offer, ou seja, uma oferta não vinculante, né? Dessas ofertas não vinculantes, as melhores eram escolhidas e esses ofertantes chamados para uma negociação. Nessa ocasião, então, é que se abre o banco de dados, as informações, para uma due diligence. Antes não tem. Soft offer é base praticamente no conhecimento disseminado que tem aí. E aí, com melhor oferta, você então vende. Mas lembre-se que essa negociação está sendo feita através de um agente financeiro. O TCU achou que isso não era razoável, que tinha que haver uma licitação padrão normal. Então, desde então, a Petrobras faz um anúncio. Ela diz que vai vender as refinarias, os blocos tais e tal, que ela junta o que chama de clusters, né? Mas o processo permanece mesmo. Quem vai receber as propostas é um agente financeiro por ela designado. Isso faz com que esse processo dure 2, 3 anos, seja confuso e tenha resultados eventualmente contestados. Empresas que se qualificaram são desqualificadas e por aí vai. Acho que é um processo complexo que poderia ser simplificado. Nesse aspecto da saída da Petrobras em algumas atividades, e ela tinha a missão antiga de fazer o abastecimento, a garantia do abastecimento no país, hoje nós transferimos essa garantia para a ANP e a ANP daria conta de fazer esse abastecimento, a garantia dele? Ô, Camargo, você sabe que no Brasil tem lei que pega e tem lei que não pega, né? A Lei 9478 diz que o Brasil tem que ter uma reserva estratégica de petróleo e de combustível. Está lá. E a ANP tem que gerenciar isso. Só que isso nunca existiu. Nunca foi implementado. A Petrobras argumentava que a reserva estratégica dela, à época que havia mais importação, eram os volumes que estavam navegando em direção ao Brasil. Então aquilo já estava comprado. Então seria uma reserva estratégica, quer de petróleo, quer de combustíveis. Com a abertura e agora você vendendo as refinarias, etc., a compra de petróleo bruto passa a ser dividida, não é mais só da Petrobras. Aliás, não vai ser da Petrobras, né? Na medida em que o objetivo é que ela não tenha refinarias. Então a ANP vai ter que desenvolver um processo e buscar recursos
né? Num país onde o orçamento é absolutamente deficitário, de modo que eu não acredito que ela consiga, para fazer esse estoque estratégico que consta da lei e nunca foi implementado. Os Estados Unidos têm os estoques estratégicos. O governo mantém estoques estratégicos de petróleo e de combustíveis. Tanto que você vê nos anúncios da indústria de petróleo, né, como é que está a situação dos estoques que os Estados Unidos têm, que o governo tem para, de uma certa forma, atuar como um buffer, e a produção e a importação e etc. Aqui não tem, aqui tem produção e eventualmente importação. Então vai ser uma tarefa, a meu juízo, extremamente difícil de ser implementada. E as empresas estrangeiras que estão começando a atuar no Brasil não têm essa tarefa. Não. Isso é uma coisa de governo, de Estado. Né? Veja, nenhuma empresa é obrigada a manter uma reserva estratégica. Isso é função do governo. E era da Petrobras antigamente, quando tinha monopólio. A ANP contava com a Petrobras, que ela tinha monopólio para fazer isso. Agora não tem mais. É uma ameaça que tem pela frente, né? Você pode imaginar que a resposta vem ao longo da seguinte linha. Não. Se nós temos uma produção que atende a demanda, se nós temos um refino que atende a demanda, então não é necessário um estoque estratégico. Mais uma vez, essa é uma discussão política. Né? A origem dos estoques estratégicos vem, curiosamente, da Primeira Guerra Mundial. Que a Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha começou, foi muito bem sucedida e tal. E se você prestar atenção, a Alemanha não tem recursos minerais, ela não tem cobre, ela não tem alumínio, ela não tem zinco. Né? A Alemanha tinha carvão e um minério de ferro muito vagabundo, que era ali dividido com a França, que fez aquela eterna briga de Alsácia alemão, francês e etc. E a análise a posteriori se verificou que a Alemanha tinha feito um processo de compra de todos os minérios e produtos que seriam estratégicos numa guerra. Então, na década de 30, criou-se nos Estados Unidos a noção do estoque estratégico. E o estoque estratégico existiu nos Estados Unidos para tudo, inclusive os metais, ferro, manganês, alumínio, zinco, cobre e petróleo. Com o passar do tempo e a evolução das guerras, né? Veja, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial tiveram um desenvolvimento de inúmeras batalhas e tal, luta terrestre, etc. Piriri, parará. A próxima guerra, que foi a Guerra da Coreia, ainda se manteve mais ou menos nesse modelo, porém já com o espectro, digamos assim, de um ataque nuclear. Que aí e acaba tudo de repente. A Terceira Guerra, que foi a do Vietnã, já jogou esses conceitos por terra, porque foi uma guerra de atrito, uma guerra praticamente, podemos dizer, de terrorismo institucional, né? Eram os terroristas vietnamitas contra as forças americanas. Nesse tipo de guerra que você tem, como no Vietnã, uma guerra local de atrito, o suprimento de matéria-prima não é ameaçado. Então, o conceito de reserva estratégica caiu por terra. Tanto que na parte de metais, etc., os Estados Unidos eliminou todos os seus estoques estratégicos. Em determinadas ocasiões, prejudicando bastante o mercado, porque eles disponibilizavam quantidades grandes a preços competitivos. No petróleo, como nos Estados Unidos, a produção vinha caindo, manteve-se ainda a ideia de ter o estoque estratégico para que o país, que é extremamente dependente de petróleo e seus derivados, não fosse pego, digamos assim, desprevenido. O Brasil não tem nada disso. Né? O Brasil exporta ferro, então ferro não é problema. Compensação, importa carvão para siderurgia, que o nosso carvão não é de boa qualidade para siderurgia.
no passado foi muito complexo lá, com a obrigatoriedade do uso do carvão nacional, foi um horror. Acabou. Produzimos algum cobre, produzimos alumínio, que é função de eletricidade, mais do que de bauxita, pouquíssimo zinco, enfim. O grosso do nosso consumo mineral é importado. Embora nós falemos sempre das imensas riquezas minerais do Brasil. Se você olhar a grande produção brasileira, é minério de ferro. Você tem produções grandes de alumínio também, razoável. O resto é muito pouco representativo. Tem uma parte que também ninguém presta atenção, que são os chamados minerais não industriais, que movimentam muito dinheiro, mas aí nós estamos falando de areia, de argila, de cascalho, de pedra, esse tipo de coisa que são necessários para a construção civil e que movimentam grandes volumes de dinheiro. Mas não precisa estratégico para isso também. Então é uma discussão que eu acho que seria interessante ser desenvolvida, porque nós somos useiros e vazeiros em usar a expressão estratégico. Inclusive na lei da partilha está lá que o governo pode, levando em consideração a importância estratégica de novas áreas, decretar a partilha e não a concessão. Então o conceito de estratégico continua, mas estratégico aí sei lá bem por quê. Tem um viés político também, não? Eu acho que é político, estratégico não é nada, porque por isso que eu te dei essa longa explicação. Tá certo. Forman, deixa eu ver sua impressão sobre a questão de derivados, né? Quer dizer, hoje o refino já não está, quem sabe, tão atualizado no Brasil. A Petrobras se desfaz de 5, 6, 7, 8 refinarias que não são do Sudeste. Quer dizer, a competitividade fica até um pouco distinta no Brasil inteiro. E a importação de derivados, que hoje já é bastante significativo, o diesel parece que já tem 300 mil barris ou coisa assim por dia de importação. A questão é a seguinte: a importação de derivados, ela salva ou ameaça a indústria local brasileira, incluindo o refino? Boa pergunta, Gabriel. Vamos por partes. Fazer uma hipótese aqui. Vamos imaginar que você comprou a refinaria de Manaus. Porque usando Manaus, que está longe, está lá em Manaus e tal, ela é abastecida de petróleo nacional e etc. E com essa queda de petróleo, a refinaria pode comprar o petróleo mais competitivo da África do que daqui. E aí você vai ficar com o petróleo sobrando aqui para exportar. O processo de venda das refinarias, quer dizer, que você citou bem, o principal mercado está aqui no Sudeste, quer dizer, Rio, São Paulo, Minas e etc. E isso não está à venda. Então, possivelmente, isso vai ser o price maker. Você vendeu no Rio Grande do Sul, ou vai vender no Rio Grande do Sul, dizendo que quem comprar o Rio Grande do Sul não compra o Paraná. Está vendendo o Nordeste, mas quem comprar lá a Bahia não compra Pernambuco. E Manaus está lá pequeno e tal. Bom, então você vai criar, em tese, né, produções regionalizadas de combustíveis. E essas empresas, essas refinarias, todas elas estão adaptadas para abastecimento por mar, a não ser ali a Relã, na Bahia, que tem ainda muitos dutos de alimentação de óleo e gás vindo de produção terrestre. Então, as refinarias podem ficar mais competitivas ou podem ficar menos competitivas se o preço subir. A teoria muitas vezes não se comporta como previsto na prática. Nós temos no Brasil a produção de combustíveis lá, controlada pela Petrobras ainda, mas a distribuição e o varejo não. Né? E o que você mais ouve
quando se olha um pouco mais os preços pelo Brasil, é a acusação de cartel. O pessoal se junta e faz um preço só. Aí você vai dizer, bom, mas aí com a refinaria fica mais difícil, que é mais, como é que eu diria, que é mais aparente esse eventual conluio. Sei lá, rapaz, você tem uma ação hoje desse povo aqui do Rio de Janeiro, como é que chama agora? Manguinhos, tem um novo nome. A empresa chama Ex-Manguinhos, contra a Shell. Que ela está dizendo o seguinte, olha, estão aí querendo privatizar tudo e a Shell está comprando tudo, então eu não consigo distribuir porque ela está fidelizando os postos. Essas coisas, em princípio, você diz, olha, vou vender a refinaria, vou ter 5 polos de produção, vão ser mais competitivos e etc. Depende da regulação, depende do comportamento, depende de muita coisa, Cavaleiro. E aí caberia a ANP regular, e eu não sei se a ANP está, nesse momento, com essa preocupação específica de regular. Tá? No momento, tem um novo mercado do gás, então eles estão envolvidos com uma nova regulação para o gás, mas imaginam que essa regulação deve ficar pronta aí para o 2024, se não me falha a memória. Agora imagina privatizando refinaria, etc. O que vai acontecer? É complicado. A gente devia se organizar antes e fazer depois. Não fazemos o contrário. Nós fazemos e depois tentamos nos organizar, tapando todos os furos da peneira, né? Tá certo. Fórmula, trocar por um tema que eu tenho certeza que você tem grande contribuição, né? Que é a questão da rota estratégica para as energias no Brasil. O que o Brasil tem que fazer para encaminhar essa transição energética que a gente está passando no mundo? A pergunta é muito interessante. Eu já comentei há pouco as energias alternativas, né? O Brasil é um país muito bem servido para gerar qualquer tipo de energia. Nós temos, até o passado recente, toda a nossa energia gerada por hidráulica. Então, nenhum país do mundo tem a contribuição hidráulica na geração de energia que o Brasil tem. Por outro lado, se nós formos para a geração eólica, você tem regiões de ventos permanentes, como o Nordeste ou lá no Sul, onde você tem o caminho dos ventos, né? Às vezes as pessoas não associam. Por que Cabral veio bater aqui? Porque tem uma época que o vento vem da Europa e bate aqui, né? E para descobrir como é que eles voltavam, eles tinham que foram lá embaixo para pegar a corrente para conseguir contornar a África. Então isso tem vento para lá e vento para cá, vento para lá e para cá. Isso funciona muito bem. Solar eu não preciso falar do nível de energia solar que pode ser gerada aqui em função da nossa capacidade. Um dia péssimo no Brasil é melhor do que o melhor dia da Alemanha. Então, existe a possibilidade de você gerenciar isto de uma maneira correta, porque, como eu disse, os intermitentes, eólico e solar, etc., demandam uma fonte térmica ou uma fonte hidráulica. Então, você gerar mais energia hidráulica está complicado, porque as grandes fontes não estão mais aí, a não ser na bacia amazônica. Então é térmica. Térmica nós temos bastante gás. A gás ainda gera CO2. Então tem o nuclear, que ninguém fala, que é uma coisa curiosa, né? Nós tivemos a nossa tentativa de implementar o nuclear aqui bombardeada pelos verdes alemães, que vieram para cá e conseguiram desestruturar o programa nuclear, e outras razões que eu não vou desenvolver aqui. E o resultado é que nuclear ninguém fala. Se você olhar o planejamento energético do Brasil, ninguém fala de nuclear. Por quê? Não é politicamente correto. A Alemanha
desligou tudo, não sei quem desligou tudo, agora vai para a China e para a Rússia, estão construindo 20, 30 usinas nucleares. Na China, dizem eles, não por questões energéticas, mas por questões de saúde, porque o carvão mata todo mundo com aquela poluição, então eles têm que substituir. Então vai ser nuclear, estão construindo um monte, né? A China entrou na área nuclear depois do Brasil e hoje já domina, já projeta, já vende tecnologia nuclear de construção de reatores, do elemento combustível e etc. E nós que começamos antes, paramos, temos a capacidade de produção do elemento combustível aqui, temos o urânio, mas não fazemos a construção de usinas nucleares. O mundo hoje estuda intensamente as usinas nucleares de menor porte. Por quê? Porque aí representa um investimento menor, né, mais fácil de fazer, e aí você pode fazer os clusters. Se eu quero mais energia, eu ponho um outro, ponho um outro, ponho um outro, ponho um outro, assim vai. A Rússia colocou a primeira usina nuclear embarcada para gerar energia lá na Sibéria. Poderia ser uma solução, por exemplo, na Amazônia, mas nós não temos a condição de voltar a discutir isso enquanto essa mentalidade de que o nuclear é ruim não desaparecer. E como construir uma política energética de país como o Brasil? Em tese, Cavanha, você funciona da seguinte maneira: as políticas, elas são desenvolvidas pelos governos que de alguma forma produzem leis que vão orientar a implantação de diferentes formas de energia, usam processos como os processos de incentivo ou de subsídio, como foi usado, por exemplo, em todas as alternativas no mundo. Hoje está deixando de ser, aqui nós ainda usamos, e isso então permite uma política de dizer: olha, eu vou usar a energia hidráulica na base. É bom porque nós sempre fizemos assim. No resto do mundo, a base não é hidráulica. Por quê? Porque não tem tanto hidráulica, a base é térmica. Por que a base é térmica? Porque para você ligar e desligar uma usina térmica leva tempo e custa dinheiro. Então a térmica está na base e você usa o hidráulico, que só aumenta ou diminui o fluxo de água para atender a minha demanda. Então essa gestão é uma gestão que seria função de uma definição política e de uma interação entre os órgãos e agências responsáveis pela implementação dessa política. O Brasil, para variar, é confuso, né? Você tem hoje, criada na época do governo do PT, a EPE, que planeja, mas ela não faz. Ela planeja para o Ministério. Você tem a ANEEL, que é a Agência Reguladora de Energia Elétrica. Aí você tem o ONS, que gerencia o sistema. Aí você tem a CCE, que faz a liquidação de contratos, etc. E eles não se falam, né? O pessoal da gestão do ONS diz: olha, esse aí está com pouca água, vamos começar a usar as térmicas. Aí a ANEEL fala: não, aguenta um pouquinho mais aí, capaz de chover, aí não chove, aí você tem que botar térmica. As térmicas são colocadas em operação pelo que eles chamam de ordem do mérito. Quer dizer, as mais baratas primeiro e as mais caras no fim. E aí, se precisa muita térmica, você vai botar aquelas mais caras gerando. Se você tivesse a térmica na base, você poderia acumular mais água e ter uma gestão mais fácil, na minha maneira de ver. E, evidentemente, se você não quer térmicas a gás, você pode entrar no nuclear.
dessas surpresas, Cavanha, se você olhar as licitações planejadas pela EPE e promovidas pela ANEEL, você tem oferta de geração de energia a carvão. Ué, mas nós não somos preocupados com CO2? Como é que eu vou autorizar uma nova usina a carvão? Mas é assim, está sendo feito. O que me permite uma observação também curiosa que pouca gente realiza. Na nossa matriz energética, hoje, você tem 47% dessa energia gerada por fontes limpas, seja a hidráulica, seja a eólica, o solar. A eólica cresceu muito. A média no mundo é 7%. Essa conversa toda de redução de CO2, piriri, parará, Cor de Paris, o Capeta 4, prevê para 2025 você aumentar essa participação da energia limpa em média mundial para em torno de 15%. Nós temos 47%. Por que nós temos que ficar apavorados com as coisas? Por que nós temos que ser cobrados? Porque está tocando fogo na Amazônia? Está errado. Mas não é isso que está complicando a vida. Não é difícil você traçar políticas e regulações quando você não tem ninguém, a meu ver, preocupado com vamos dizer, o quadro geral e a política geral energética para o país. Perfeito. Você planeja energia a carvão, não quer o nuclear, planeja não sei o que e tal, e por aí vai. E mais curioso, nessas licitações corridas nesses últimos anos e esse ano, você tem uma limitação para o tempo de operação da térmica. Você sabe disso? Eu ganho, mas a minha térmica não vai gerar 100% do tempo. Só gera quando a ANS manda. E aí você tem que trabalhar com 50%, 30%. Ou seja, tem um custo de mobilização, mas não necessariamente receita proporcional. Quer dizer. Por isso, você, quando faz a sua proposta, você tem um preço para a sua usina não operando e um preço para ela operando. O que, evidentemente, encarece o preço da energia. Final. E por que não muda? A lógica, né? Não muda. A lógica que a gente usa, né? Lógica viciada. Não sei, é a cabeça, como eu disse a você, que, a meu ver, você não tem ninguém realmente olhando o quadro geral de energia no país de uma forma integrada. O Ministério das Minas faz isso? Procura fazer, mas ele tem uma estrutura pequena. Aí você tem EPE, tem ANEEL, tem ANP, tem ANA, enfim. Todos com suas agendas. Cada um com sua agenda. Gostaria de agradecer a John Forman, deixá-lo à vontade para as considerações finais, que eu acho bastante relevantes, fazer um resumo dos teus ensinamentos que a gente pode trazer para a indústria de energia e óleo e gás no país. Mas não tem que agradecer, eu gosto de conversar, e eu falo de muitas coisas aí que você ouviu. Eu repito sempre um ditado espanhol, que diz que o diabo é perigoso não por ser o diabo, mas por ser velho. Então, como eu estou mais velho, eu já vi alguns filmes se repetirem várias vezes. E aí é que eu digo a você que há essa preocupação. Você já teve no Brasil o planejamento energético feito pela Eletrobras. Depois você teve uma empresa chamada CAEB, Companhia Auxiliar de Empresa de Energia do Brasil. Acabou. CAEB fazia um pouco o que a EPE faz hoje. Aí criou-se a EPE. Aí daqui a pouco vai acabar a EPE. Como você comentava há pouco, criou-se a PPH e vai acabar a PPH. Enfim, como você tem uma visão e políticas de curto prazo,
é difícil, ou torna mais difícil você traçar um caminho tranquilo para que haja, vamos dizer, o interesse do capital em investir, porque ele sabe qual vai ser o seu retorno, e a segurança de que o que foi planejado terá continuidade. Realizado. Muito obrigado. Nada, foi um prazer. Bom dia para você. Muito obrigado. Bom dia a todos.